Oi, coisa linda! Como é que você está? Eu sou Luana Machado, psicóloga clínica. Falo aqui de Salvador, Bahia, Brasil. Mãe de Benjamin, no dia de hoje tem 3 anos. E eu comecei esse podcast lá no meu puerpério, com o objetivo de compartilhar um pouco minha experiência com a maternidade, desromantizando tantas coisas que ao longo da vida fomos construindo e aprendendo sobre o que é ser uma mãe ideal, sobre o que é ser uma mãe maravilhosa. E na realidade a gente, pelo menos pela minha experiência, eu percebo que a maternidade é feita, sim, de muito amor, uma transformação pessoal incrível, mas também de muitos perrengues, de muitos desafios, e que nós precisamos começar a normalizar, a falar também dos perrengues. Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ao meu podcast. Te convido a escutar outros episódios. Eu tenho vários episódios aqui falando sobre a minha gravidez, sobre o parto, o puerpério, sobre várias temáticas aí ao longo desses 3 anos sendo mãe. E se você me acompanha já há um tempo, obrigada por ser um ouvinte fiel. Eu conheço muitas ouvintes que falam comigo lá no Instagram, que vêm me agradecer pelos episódios, que falam o quanto eu sou companhia diária aí na rotina. Sou muito grata por vocês estarem aqui. Continuo gravando ainda o podcast apenas por áudio. Meu videomaker está passando por um processo de saúde. Eu estou esperando ele fielmente aí melhorar para voltar a gravar por vídeo. Então, hoje, eu queria falar de uma experiência sobre me reencontrar após a maternidade. Eu recentemente voltei a nadar. E parece que voltar a nadar, eu voltei a me reencontrar. Pode parecer uma coisa super simples, mas eu descobri o prazer pela natação há muito tempo atrás, tipo assim, 5, 6, 7 anos, há muito tempo atrás. Eu tive um problema, assim, eu torci meu pé fazendo uma trilha na Chapada Diamantina, e aí fiquei muito tempo sem poder fazer musculação, sem poder fazer várias atividades físicas, e aí na época me recomendaram fazer natação. E eu me encontrei, eu senti muito prazer na água, nadando, me sentia muito feliz, e sempre em tempos, parava, voltava por rotina, por dinheiro, mas assim, sempre voltava ali a nadar. Na gravidez de Benjamin, como eu tive uma gravidez, volte os episódios anteriores para você ouvir mais detalhes sobre isso. Uma gravidez bem delicada, eu vomitava muito, eu passava muito mal. Sem condições de fazer natação, requer um esforço físico muito grande. Tentei fazer hidroginástica, mas também não curti muito. E parei. Então, assim, vamos dizer aí que 4 anos sem nadar, né? Contando com a gravidez, os 3 anos da vida dele. No ano de 2025, eu coloquei como meta, tava lá no meu quadro dos sonhos, uma foto minha nadando. Fazia parte das minhas metas voltar a nadar, mas não deu. Rotina, dinheiro, prioridades, eu acabei não executando isso. E agora, em 2026, o ano começou. Tô gravando esse episódio aqui dia 3 de fevereiro. O ano começou e eu já nadei, eu acho que umas 5 vezes. Matriculei na natação. Tô fazendo 2 vezes na semana. E pode parecer uma coisa tão simples, mas ter entrado na água parece que foi um mergulho profundo de reencontro com uma parte minha. E pode parecer muito simples mesmo para quem tá de fora, mas só a mulher que se tornou mãe, que sabe quantas partes de si foram ficando ao longo do caminho, sabe o valor que é voltar a fazer algo que traz prazer. Recentemente eu fui sair com um casal de amigos que ele tem filhos, né, já são grandes já, mas ela, minha amiga, não é mãe, não tem vontade de ser mãe. E nesse encontro, esse amigo falou assim: rapaz, você mudou muito, né? Porque nós iríamos viajar no Réveillon para um lugar que requer fazer muita trilha, passa 2, 3 horas andando. E eu acabei cancelando, dizendo que eu não iria, porque na minha programação de divisão de guarda de bem com o pai, no Réveillon, o pai não ia poder ficar a quantidade de tempo com ele, por conta do trabalho, enfim. E aí eu falei, olha, eu não vou poder viajar. Não faz sentido para mim essa viagem com o Benjamin. É uma viagem que eu faria sem Benjamin, mas assim, não dá para ir para esse lugar com o Ben. Se andar 2, 3 horas de trilha sem condição.
eu vou me cansar, enfim. Aí esse meu amigo me encontrou, né? Depois desse dia, ele falou assim, rapaz, você mudou muito. Você era uma Luana que topava tudo, super aventureira. Eu nunca, assim, e olha que a gente tem uma amizade de 10, 15 anos. Ele falou em X tempo de amizade, eu não me lembro de você furar um evento. Você dizia que ia, você ia. Aí eles até contaram uma vez que a gente ficou de viajar. Eu fiquei de encontrar eles em uma outra cidade. Não tinha Benjamin ainda. Lá vai eu, mãe de pet. Eu e meu cachorro pra rodoviária. Chega lá na rodoviária, gente. Braddock era muito pequenininho. Não deixaram eu embarcar com ele se não tivesse aquelas casinhas, né? E eu também nem sabia. Tinha acabado de ganhar o cachorro. Tinha, sei lá, 5, 6 meses que eu tava com o Braddock. E aí não me deixaram embarcar. Não, olha, você precisa de um relatório da veterinária, precisa da casinha. Não sabia também. O que eu fiz? Paguei um Uber pra me levar até a outra cidade que esses meus amigos estavam. Paguei, tipo assim, uns R$ 260 e foi... Era 1h30 de estrada. Mas eu fui. Porque a gente se encontrou nesse outro lugar que eles estavam e eu ia viajar com eles para outro destino. E eles falaram, nossa, nós lembramos desse dia que você foi. E a gente até falou, Luana é doida, não sei o quê. Aí eu peguei e falei, eu não era mãe, né? Falei, eu não era mãe, né? E não que ser mãe me impeça de viajar. Mas a minha vida mudou. A logística, a rotina. Eu fui passar o final de semana com eles. Em uma casa de praia que eles estavam. E eu acabei passando só o dia. Porque eles estavam em uma casa que não tinha estrutura, né? Pra gente ficar muito tempo, assim. Era um sofá-cama. Eu falei, gente, não dá pra ficar aqui com o Benjamin pra dormir aqui. Foi maravilhoso, mas eu vou pra casa. E a logística foi diferente. Eles perceberam. Não dava pra concluir uma conversa na mesa. E Benjamin gritando, me querendo lá na piscina, me querendo na praia. E isso, e aquilo, e corre, e vai. E eu falei, mudou, assim. A Luana que vocês conheciam não é mais a mesma. A minha vida mudou, a minha rotina mudou. E quando eu fui voltar à natação, quando eu mergulhei, foi tipo assim, ai, que reencontro comigo. Pode parecer muito simplório, mas pra mim não foi. E pense em um esporte que eu tenho me dedicado a não faltar. É tipo assim, babá, por favor, vou articular aqui horário, remanejo a agenda de paciente, me reorganizo para tentar ir lá minhas 2 vezes na semana, comprometida com o meu reencontro comigo. Porque não é só ir para a natação. É voltar a fazer algo que eu tinha muito prazer e que continua me dando muito prazer e que me relembra de um lugar que é meu, de um momento que é meu, e é literalmente só meu. Porque às vezes a gente tá fazendo musculação, a gente tá fazendo qualquer outra atividade física, às vezes a gente pode olhar o celular, às vezes a gente pode conversar com alguém, mas a natação não. Tô dentro da água, não tem nem como olhar o celular, tô ali mergulhada em um tempo, assim, 50 minutos, 1 hora, que é meu. Assim, é só meu. Eu tava pensando nesse dia fazendo natação, falei, gente, assim, às vezes eu posso estar fazendo uma musculação, eu posso estar fazendo alguma outra coisa e meu noivo, a babá, minha mãe, alguém pode falar comigo, pode me ligar e eu posso conseguir atender e responder. Mas dentro da água, não. Ali é um momento que é dedicado exclusivamente para mim. E aí você pode falar, Luana, só 3 anos depois de Benjamin, 4 anos depois da maternidade? Pois é. Eu tenho acompanhado hoje uma cliente, né, que é minha paciente, que o bebê dela tá com 6 meses. E eu parabenizo muito a ela, porque ela buscou terapia justamente para se reencontrar. Ela estava se sentindo muito perdida depois da maternidade. E ela tá conseguindo, né, assim, voltar à atividade física, voltar a pensar no trabalho. E eu gosto de falar que esse tempo de reencontro, ele é muito único de cada mulher. Vários estudos trazem que o puerpério emocional, essa sensação de se sentir perdida de si, pode durar até 2 anos. E sim, depois que meu filho fez 2 anos, eu senti que eu tinha muito mais autonomia para fazer muitas coisas. Parece que com 3 anos melhorou muito, muito mais. Eu não sei em qual fase da maternidade você está me ouvindo agora,
Mas quando as mulheres falam que vai melhorar e vai passar, é real. Vai melhorar e vai passar algumas coisas, né? Outras, assim, vão vir novos desafios. Hoje os desafios são outros, assim, que eu tô passando, né? Não é mais a questão da privação de sono. Meu desafio hoje é mais lidar com a birra, lidar com o limite, tantas outras coisas. Claro que continua tendo o desafio de ter uma rede de apoio para poder sair e poder me programar para viajar, passear, qualquer coisa hoje que eu queira fazer sem meu filho, eu tenho que ter uma boa organização e planejamento de quem vai olhar, quem vai cuidar, quem vai fazer. Isso vai ser eternamente, enquanto eles estiverem ali sobre a nossa casa, a nossa guarda, eu acredito que vai ser para sempre esse cuidado de quem vai olhar, quem vai estar. Mas assim, há uma fase que isso fica um pouco mais leve, pelo menos eu sinto isso hoje. E não é que eu voltei a me reencontrar 100% agora, só quando ele fez 3 anos. Tem sido um processo paulatinamente, sabe? Eu consegui fazer algumas coisas lá no primeiro ano de vida, consegui fazer outras no segundo, e agora no terceiro, outras que tá vindo com uma leveza maior. E eu falo isso porque o tempo de cada mulher é muito único. A sua história é única, né? Tem mulheres que têm rede de apoio, outras não. Tem mulheres que são imigrantes, que moram sozinhas, sem nenhuma rede de apoio em outro país, né? Tem mulheres que conseguem contar, de fato, com a participação ativa do pai. Outras não. Eu escutei recente de uma cliente que falou para mim assim, Luana, você é mãe solo, mas eu acho que dói menos do que ser mãe solo casada. Porque você sabe que a pessoa não tá ali pra você contar. No meu caso, meu marido tá aqui, eu olho pra ele e ele parece que não tá vendo a minha necessidade. Isso dói muito mais. Então a gente tem que pensar nas milhares e infinitas de realidades e possibilidades. Mas esse episódio hoje é pra falar que você vai se reencontrar. E quando eu falo se reencontrar, não é encontrar você da mesma forma que você era antes de ser mãe, porque você mudou, a sua vida mudou, a forma de você olhar a vida, inclusive eu vou gravar um episódio falando sobre isso, de que a forma de olhar a vida mudou e às vezes a gente quer ainda se encaixar em uma realidade lá atrás, mas não dá mais, porque eu mudei, minhas prioridades, meu gosto, tudo em mim mudou. Mas quando eu falo se reencontrar, é de encontrar partes que representam a nossa individualidade. É tipo assim, isso aqui é meu, isso aqui sou eu. Eu ocupo vários papéis na vida de mulher, de mãe, de psicóloga, de filha, de amiga. E isso aqui sou eu. Isso aqui representa algo que é muito meu. E aí eu falo sobre eu voltar a nadar, mas tem inúmeras coisas que eu faço que é meu momento. Se parar para ler um livro, eu aprecio, eu gosto. Ter meu momento de cuidado espiritual, ter contato com a praia, com a natureza, ter tempo de qualidade, com meu filho também. Então, assim, quando eu falo de se reencontrar, é você que vai descobrir isso. O que é que te dá prazer para além de ser mãe? O que é que te faz ter a sensação de uau? Isso aqui é eu comigo mesma, que maravilha. E tem mulheres que vão viver isso no primeiro mês de vida do filho, ok. Tem outras que vão viver processualmente isso ao longo do tempo. E eu acredito que a gente vai continuamente, os nossos filhos vão crescendo e a gente vai se reencontrando e se refazendo e descobrindo outras formas de sentir prazer. E é isso. Mais uma vez estou aqui dizendo que os desafios da maternidade existem, que sim, que nos perdemos inúmeras vezes nessa rota de ser mãe, mas que é possível também nos reencontrarmos e muitas vezes encontrarmos uma versão diferente, uma versão mais madura, uma versão que olha a vida de uma outra perspectiva, mas que não precisa nos anularmos porque somos mães. Somos mães, mas também existe ali uma individualidade, uma mulher, uma pessoa que tem gostos, que tem interesses. E esse episódio de hoje eu quero te despertar a curiosidade, te pensar. O que eu tenho prazer em fazer
o que é que eu tenho vontade de fazer, de descobrir, de desbravar, de viver para além da maternidade. E se você quiser também mergulhar junto comigo nesse processo, quiser contar com a minha ajuda, eu tenho cursos voltados para as mulheres que são mães, mas também tenho um processo de psicoterapia. Eu sou psicóloga há 12 anos. Caso você queira mergulhar nesse processo de autoconhecimento, de se reencontrar após a maternidade, fala comigo que eu tô aqui. E fiquem super à vontade para me sugerirem temas para eu gravar. Falem comigo aqui no podcast, no Instagram. Luana, fala sobre tal tema. Tô aqui, tá bom? Um beijo, lindeza. Até o próximo episódio.